que a adolescência é uma das fases mais difíceis das nossas vidas. Isso é tanto para quem é rapaz e tanto para quem é menina, porque essa é a fase onde a gente está mudando um pouco de pensamento, de atitude, e normalmente a gente se sente muito incompreendido nessa época. E eu queria falar um pouco com quem é mais novo e queria dizer algumas coisas que eu queria ter escutado quando eu tinha mais ou menos essa idade. O primeiro tópico vai ser relacionamento. Normalmente nessa idade já não é exatamente o primeiro namorado, ou talvez até seja, dependendo de como vai a mentalidade de cada um. Eu posso falar por mim e normalmente a gente tá pensando que a pessoa é o amor da nossa vida, que a gente quer passar todo o tempo da nossa vida com essa pessoa e na verdade isso geralmente não acontece. Essa pessoa não é o amor da sua vida só porque você namorou 3 meses com ela e não tem por que você ficar sofrendo, achar que vai morrer por causa dessa pessoa. Sei que a fase da adolescência é difícil e geralmente a gente se apega às pessoas nessa fase, pronto. Mas de verdade, eu acho que mesmo que você se sinta sozinho por achar que foi trocado ou traída por essa pessoa, porque normalmente isso acontece muito. Não liga, porque isso, sinceramente, é só uma fase que vai ser uma perda de tempo, você se achar que pode sofrer só porque a pessoa te tratou mal, na verdade nem vale a pena, de verdade. Porque daqui a 5 anos talvez você nem lembre do nome dessa pessoa. Eu vou dizer também alguns conselhos pra quem tá passando por isso agora, né? Deve ter 15 anos e acabou de passar por um término talvez traumático. Você deve ocupar sua mente com coisas legais ou coisas que realmente sejam úteis para a sua vida, que não seja relacionamento. Geralmente a pessoa já tá numa fase escolar muito avançada. Então você tem que valorizar os seus estudos, não o relacionamento. As pessoas valorizam muito o romance. Por quê? Eu acho que no mundo falta muito isso. Às vezes as pessoas são carentes e buscam nas outras pessoas o que elas queriam. Gente, vocês precisam focar mais nos seus estudos. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês, porque eu já passei dessa época. Eu posso dizer que se eu tivesse feito isso mais, eu não teria, ó. Segundo tópico, que eu acho que é muito importante, tão importante quanto o relacionamento, é a amizade. A amizade é um tipo de relação, é um pouco complexa também, porque a amizade a gente normalmente encontra uma pessoa que tem características parecidas com as nossas. Mas nem sempre a pessoa que é sua amiga quer te ver bem. Ela pode até querer dizer, ah, eu te quero bem e tudo mais, você é minha amiga, mas ela não quer te ver melhor do que ela. Confia em mim que eu já passei por isso. Às vezes, normalmente, pelo menos eu tive experiência da pessoa se aproximar de mim só porque precisava de alguma coisa. E isso são várias pessoas. Aliás, tem até coisas ruins que já aconteceram comigo por causa disso. Mas isso são outras histórias. Então, se você sente que não pode confiar nessa pessoa que se diz seu amigo, sua amiga, não conte suas conquistas, não conte o que você quer fazer da sua vida, porque às vezes a pessoa, ela pode pensar negativo em relação à sua vida e meio que atrapalhar. Não sei se eu me fiz entender. Não. E também as amizades às vezes podem dar certo. Muitas podem dar errado, porque nem sempre a pessoa te quer ver bem realmente. E algumas dão certo. E normalmente a gente tem que parar e pensar um pouco, parar de fazer o quadradinho de 8. É que assim, às vezes a gente precisa parar de dançar o quadradinho de 8 e pensar um pouquinho. Pensar, nossa, será que o que a pessoa faz por mim é bom ou é ruim? Isso também serve para o tópico de relacionamento. Porque normalmente a gente sempre quer romantizar a tal coisa que fulaninho faz. Às vezes a pessoa tá sendo o diabo com você e você não percebe. Também eu acho que é importante a gente não sempre se apegar às pessoas porque elas são passageiras. Ah, mas você tá dizendo que a pessoa vai sair da minha vida. É raras amizades que duram. A gente tem que entender, não é porque você passou anos estudando com essa pessoa que ela é realmente aquela amiga para sua vida. Porque se você um dia mudar de escola, você vai perceber se a amizade continua ou não. Isso vai dizer muito sobre a pessoa, sobre o que foi a relação de vocês. Isso eu também falo de relacionamento amoroso, porque geralmente muda quando a pessoa se afasta, ou vai para outra escola, ou vai para outro trabalho, que eu ainda não sei, né, quem é meu público, mas eu falo, ó, você entenda se é pra você, se a carapuça servir é pra você. E também eu acho que amizades elas são boas,
Mas você não precisa estar 100% rodeada de muitas pessoas para se sentir mais feliz. Às vezes você pode ter só um único amigo, às vezes você pode participar de um grupo, é normal. Você não precisa ser exclusivamente amigo desse seu amigo, porque eu acho que dá problema. Normalmente as pessoas estão romantizando muito sobre é minha amiga, não pode ser amiga de mais ninguém. É meu amigo, não pode ser amigo de mais ninguém. Gente, não faça isso, porque isso é complicado, isso vai trazer dor de cabeça, isso vai trazer problemas. Você não é obrigado a ficar só com uma pessoa em amizade na sua vida. O mundo é muito grande pra gente só conhecer uma pessoa. A gente pode conhecer várias e ter várias experiências, conhecer novas coisas. Isso não te torna uma pessoa errada. E nem por isso te torna também uma má amiga ou um mau amigo. O outro tópico que eu acho que é importante é sobre perfeccionismo. Eu pratico desporto e eu também faço outras coisas da minha vida que normalmente eu sinto uma pressão dentro de mim sobre querer ser a melhor. Claro, eu tenho tentado mudar isso porque isso não faz bem para a saúde mental. Aliás, não faz bem para nada porque a saúde mental afeta a saúde física, né? Isso não precisa nem pensar muito. O que eu posso falar com uma pessoa experiente, apesar de eu ser jovem, jovens, tanto rapazes quanto meninas, né? Como eu já disse no início do vídeo, sentem pressão na área que gosta de fazer. Por exemplo, eu vejo muito no TikTok sobre você querer ser perfeita no balé, por exemplo, e isso acaba acarretando problemas de saúde. E rapazes que gostam muito de futsal, futebol, que se machucam e ficam pensando, nossa, eu perdi a minha vida. Não pensem assim. Não sou melhor para ele falar de desporto, apesar de eu pratico badminton. E realmente eu também machuquei meu joelho. E de qualquer forma, eu não poderia ser assim tão boa porque eu comecei mais tarde do que uma pessoa que já joga bem, muito melhor do que eu, começou bem mais cedo. Mas não é por isso que eu fico me martirizando por algo que eu sei que não adianta. A gente tem que aprender a não deixar as coisas externas a nos afetar. Se é algo que eu não posso mudar, por que que eu tenho que ficar, nossa, o dia inteiro pensando, meu Deus, por que que não foi assim? Por que que não foi assado? Não adianta. Outro tópico que eu acho que vai ser um pouco mais complicado de falar no vídeo vai ser sobre aparência física. No TikTok e no Instagram, a gente é acostumado a ver corpos editados com Photoshop, com iluminação perfeita, às vezes IA, né, porque eles estão usando inteligência artificial para editar fotos. Geralmente isso afeta um pouco os jovens, porque a comparação, eu me comparava muito na minha época quando eu era mais jovem, e hoje em dia eu percebo, nossa, por que eu fiz isso? Eu, na época, quando eu queria ser perfeita de corpo, eu decidi que seria uma boa ideia que parar de comer para emagrecer. Naquela época, eu não tinha comentado isso com ninguém, porque eu não tinha exatamente alguém da minha idade para conversar, para alguém para me aconselhar que isso era errado. E eu decidi fazer da minha cabeça que eu iria emagrecer. Eu emagreci. Não com um corpo bonito, gente. Eu era tipo esquelética. Eu cheguei a uma fase que o meu braço era fino. Mas isso também me acarretou problemas graves de saúde. Tive problemas alimentares. Isso eu não recomendo porque não adianta você afetar a sua saúde só por causa pra ter beleza. Que não se é bonito quando não se tem saúde. Você não pode deixar de se alimentar só para alcançar um corpo que às vezes nem existe, porque tudo que a gente vê na internet nem sempre é real. E também eu acho que a gente deveria se aceitar mais com o que a gente é, porque nos olhos de quem gosta da gente, a gente é bonito. Se essa pessoa te odeia e fala mal de você, você sempre vai ser horrível, vai ser uma pessoa ruim. Ou seja, pontos de vista. Bom, outro tópico que eu queria falar é sobre família. Gente, normalmente nessa idade a gente decide que tudo que a gente fala é certo, tudo que a gente quer é ser o mais certo da família. Não sei se vocês vão vir de família grande, de família pequena, mas isso é pra você. Então a gente fica achando que sempre as nossas teorias, as nossas conversas vão ser as certas porque a gente tá naquela fase de desenvolver o nosso pensamento crítico. Às vezes a gente consegue desenvolver bem, alguns não, porque o mundo tá do jeito que tá por burros que existem nessa terra, mas são outros 500. E, em geral, gente, não briguem tanto com as pessoas só porque você se sente incompreendido, porque isso é ruim. Bom, eu espero ter sido um pouco claro nesse vídeo. Se você tiver com algum problema, você procure um atendimento psicológico, né? Não guarde isso sozinho, porque a gente sempre precisa de alguém para desabafar, porque ficar sozinho
não ajuda. Às vezes a solidão é bom e às vezes não. Eu espero que vocês fiquem bem, eu espero que isso tenha esclarecido um pouco. É isso.